pelo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado pelos irmãos todos. Senhor, nós ouvimos louvores, palavras, mas tem mais ainda. E nós queremos que o Teu Espírito Santo, na instrumentalidade deste servo, possa falar com a igreja poderosamente aquilo que tem que ser falado. Em nome de Jesus eu abençoo. Vai ser para a igreja. Amém. Bíblia na mão. Mateus capítulo 25, verso 6. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus e a honra, a glória, por estar vivo e presente com vocês nessa festa tão maravilhosa. Agradeço a Deus pela companhia do presbítero Zé Wagner, amém, que me acompanha nessa noite, e louvo a Deus pela vida do pastor Gilvano, o qual nós tivemos o privilégio de conhecer lá em Mineiros, e hoje está aqui em Goiânia. Prometi uma saída, mas não vai dar tempo. Deus abençoa, pastor Mauro, pela confiabilidade. E cumprimentando o Senhor, cumprimento todos os outros. Deus abençoa, pastor Marcelo, sua esposa, glória a Deus. 5 anos atrás, 2 mensagens. Eu vou citar uma. Levítico 21 ministrou acerca das leis sobre os sacerdotes, que não poderia ter defeito nenhum no seu corpo. Essa palavra está no meu coração até hoje. Amém? Esteve lá por 2 vezes, né? A outra depois nós conversamos. Quem encontrou? Mateus 25, verso 6 diz o que? Eis aí vem. Então os irmãos encontraram. À meia-noite ouve-se um grito, ou um clamor. Eis aí vem ou o noivo. Sai-lhe ao seu encontro. Toma os vossos assentos, por gentileza. Eu não serei seu sim, mas eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, amém? Feliz por rever uma Lúcia e Manuel Messias, evangelista, presbítero, Manuel Messias. Eles congregaram comigo, pastor. Isso. O Messias chorava para casar. E ele casou. Não podia ter filho. Deus abençoou, né? E eu estou feliz em rever vocês aqui, fazendo a obra. Amém? Deus nos abençoe de forma especial. Quem chora para Deus tem resposta, né, irmão? Glória a Deus. Liana, Deus me abençoe. Amém? Meus irmãos, vamos ao texto dessa noite. Esse texto é um texto específico para o tempo em que nós estamos vivendo. Esse período que antecede a vinda de Cristo é um período em que a apostasia cristã ela está começando a se cumprir de acordo com aquilo que já foi anunciado, tanto pelos profetas, apóstolos e como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele, quando vai vir à terra para trazer as boas novas dos céus, nós compreendemos que o profeta Isaías já havia anunciado que ele seria rejeitado, porque nele eles não conseguiriam encontrar aquilo que eles procurariam fisicamente, estereoticamente. Porém, o que me chama a atenção é que Jesus, dotado de uma sabedoria, porém não terrena, mas celestial, ele vai iniciar o seu ministério. E é interessante que Jesus ele vai estudar 30 anos praticamente da sua vida, mas com 10 anos ele já está no meio dos doutores ensinando, mais 30 anos aprendendo para 3 anos falar. E com 3 anos que Jesus fala, ele fala de forma simples,
porém atinge a profundidade do coração dos homens, aqueles que de fato gostariam de compreender acerca dos mistérios que estavam sendo revelados através da sua palavra. E Jesus ele fala de forma extraordinária, e esse texto ele é a exemplificação de uma das falas de Cristo, quando ele fala por parábolas. E o que significa parábolas? Parábola é uma metáfora, é uma maneira de dizer. Jesus está utilizando uma maneira de dizer para que todos aqueles que pudessem ouvir a sua voz pudessem compreender ou não aquilo que ele estava dizendo, dependendo conforme for o interesse de quem eram os seus ouvintes. Então ele utiliza a parábola do capítulo de número 25, que nos reporta a história de 10 virgens. 10 virgens aqui está falando acerca de uma religião, de pessoas que estão entupidas de um sincretismo religioso naquela ocasião, porque quando Cristo se manifesta, havia já mais de 1.500 religiões naquela ocasião. E o que é a palavra religião? A palavra religião traz o sentido de religar aquilo que um dia se desligou. O homem estava ligado com Deus no Éden, porém o pecado trouxe um divisor de águas, a qual o homem não poderia mais estar na presença de Deus. Mas quando Cristo vem, ele vem para nos religar, ou nos reconciliar novamente com os céus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então quando Cristo vem trazer as boas novas dos céus, a primeira coisa que Jesus começa a pregar é o que João Batista prega, antecedendo a sua chamada. E ele vai pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E não existe ninguém que possa desfrutar do reino dos céus sem que primeiro haja dentro dele um arrependimento dos seus pecados, das suas falhas, e ele venha convergir as suas atitudes na maneira que agrada aquele que o chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então Jesus vai começar a falar acerca de um casamento, e ele vai dizer que havia 10 virgens que estavam ataviadas, preparadas para o casamento. Porém, ele vai usar a cultura judaica para ilustrar acerca desses acontecimentos. O casamento judaico é diferente do casamento brasileiro. O nosso casamento aqui, a noiva é a esperada, a noiva é a tão aguardada, a noiva demora para o casamento. Mas aqui a inversão é diferente, porque o noivo é quem é aguardado, o noivo é quem é esperado. E isso ilustra exatamente o que está acontecendo nesse tempo que nós estamos presentes, porque nós somos a noiva que está esperando o noivo. E quando o noivo está preparado para vir buscar a noiva, terá um espaço de tempo. Então essas 10 virgens aqui não é a representação da noiva, como muitos de nós já pensamos assim, mas na realidade elas são as damas de honras que estão preparadas para entrar na festa, que foram convidadas a participarem. Então elas estavam em um espaço de tempo, preparadas com os atavios, com as roupas, estavam preparadas com as lamparinas. As lamparinas estavam acesas, porque o costume era que quando a noite caísse, então o noivo vinha ao encontro da noiva. Porém, o que me chama a atenção aqui é que o texto não vai falar de alguém que perderá a oportunidade de estar compartilhando das bodas do Cordeiro ou das bodas daquele que irá se casar. O texto não fala acerca de alguém que vai perder aqui na ilustração a salvação, mas o texto está falando
de Lucas, capítulo de número 5, fala sobre isso. E ele é bem claro em dizer que eram 10 virgens. 10 virgens estavam preparadas para o casamento, porém 5 eram prudentes, e 5 já começa dizendo o texto que elas eram loucas ou nécias, ou aquelas que não estavam sabendo o que estava acontecendo naquela ocasião. Então o texto já enfatiza dizendo que eram 5 loucas e 5 prudentes, mas ninguém aqui consegue definir quem é quem diante dessa ocasião, porque quem sabe aqui elas estavam vestidas como as senhoras, todos os vestidos eram iguais, todos os anéis eram iguais, as preparações eram iguais, as lâmpadas eram iguais. E o que é que vai fazer com que o texto vai ilustrar dizendo que 5 era louca e 5 era prudente? Porque no nosso meio em que nós estamos inseridos, todo mundo é crente, todo mundo porta a mesma Bíblia, todo mundo participa do mesmo cenário de culto, todo mundo canta os mesmos hinos, todo mundo escuta as mesmas mensagens, porque são extraídas ilustramente da palavra, e essa palavra é oriunda, verdadeira e poderosa. Mas no grande dia, ou no dia que está preparado para o encontro da noiva com o noivo, é que será descoberto de verdade quem está preparado e quem não está, quem está pronto para o arrebatamento e quem não está. E nessa noite eu venho te dizer em alto e bom som: se você não estiver preparado, hoje é a noite que Deus marcou para você colocar a sua vida de volta no altar. Quem pode levantar a sua mão e dizer: exalte o nome de Jesus? Então é interessante, por quê? Porque todo mundo prega, todo mundo canta, todo mundo é crente, todo mundo fala, todo mundo age da mesma maneira. São 7 cultos dentro da semana, porém existe uma característica que vai diferenciar quem está preparado e quem não está preparado. Me chama muito a atenção porque na nossa vida cotidiana, se você for viver juntamente com alguém, você vai conhecer totalmente a vida dessa pessoa. Eu sou casado há mais de 25 anos, tenho 3 filhos. Minha esposa, ela está comigo nesse período, e Deus nos deu a graça de gerarmos 3 filhos: o Jean, o Joel e o Samuel. O Jean tem 22, Joel tem 17 e o Samuel vai fazer 15 anos de idade. Sabe o que me chama a atenção? É que o convívio mostra quem é quem, a convivência mostra quem é quem. Você conhece cada um pelo quê? Pelo cotidiano. Quando a gente se reúne aqui para cultuar, todo mundo é crente. Quando a gente se reúne aqui para adorar, todo mundo é crente. Mas o que é que vai fazer com que nós venhamos de fato ser verdadeiros com Cristo andando? É a convivência. Aqui você chega, você conhece um, conhece outro, mas na casa dele você não sabe como ele é. Sabe o que é isso? Isso aqui mostra que existem muitas pessoas que aparentemente estão preparadas. Vem para a igreja na terça, vem para a igreja na quinta, vem para os dias de estudo, vem para os eventos da igreja, está inserido. Porém, quando chegar esse dia, essa pessoa não está preparada e ela não vai. Por quais motivos? As atitudes vão mostrar quem é. E Jesus conhece cada um de nós, não só exteriormente por fora, mas Ele nos conhece por dentro e sabe como são as nossas atitudes diante da presença dEle. Então isso me chama a atenção porque um certo dia Jesus, no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 11, ele está sendo recepcionado. E quando ele está sendo recepcionado, pastor Paulo, sabe o que me chama a atenção? É que Cristo, ele vai montar num jumentinho e ele vai entrar dentro dos portões da cidade. Então todos vão gritar: hosana aquele que vem em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que, passar dessas coisas, ele entra para dentro do templo e ele passa o olho na porta do templo e ele observa o templo como alguém que vai entrar no templo. Porém, ele não entra no templo, mas ele vai embora, pastor Josivano. E quando ele vai embora, ele para diante de uma
uma figueira, e ele vai observar a figueira, e ele vai procurar frutos na figueira, porém ele não encontra frutos na figueira, então ele vai amaldiçoar aquela figueira. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, eles vão para Betânia, e possa ali, quando eles retornam, o texto faz questão de dizer que a figueira que Jesus amaldiçoou estava seca até a sua raiz. Aí Jesus volta para dentro do templo, e quando ele chega no templo, ele expulsa os cambistas, os mercadores que estavam comercializando dentro do templo. O que me chama a atenção aqui dentro desse texto é que Jesus está querendo mostrar que tem muita gente que parece, mas não é. Você olha para a aparência da figueira era bonita, ela estava frondosa, as folhas estavam verdes, porém ela não estava gerando fruto. E Jesus, quando faz isso, ele vai entrar no templo, e quando ele volta para o templo, ele está querendo apresentar aos discípulos o quê? Que dentro do templo, os sacerdotes que habitavam naquele lugar tinham aparência como a figueira, tinha beleza como a figueira, mas quando Jesus chegou no templo para procurar fruto, não encontrou frutos neles. Então Jesus chama e pega todos aqueles que estão negociando no templo, ele quebra a barraca de muitos, solta as pombas que estavam presas naquele lugar e começa a operar sinais e prodígios. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca, Jesus vai virar os discípulos, porque os discípulos disseram: como secou rápido essa figueira? Jesus diz a eles: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não é no tamanho, porque um grão de mostarda lançado na terra germina, cresce e se torna uma grande árvore, mas Jesus está dizendo: como um grão de mostarda, dirá este monte de um monte, e ele diz: sai daqui e vai apular, e assim sucederá se vocês tiverem fé. Eu quero dizer algo aqui nessa noite: não adianta a gente andar como crente, mas se as obras que nós operamos não vêm com a autoridade do céu, então nada do que nós fazemos vai ter serventia para Jesus. Jesus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras, e para isso acontecer, nós precisamos de nos preparar para esse dia. As virgens estavam todas aparentemente preparadas, porém o que me chama a atenção dentro do texto é que o noivo vai demorar. E quando se fala de demora, nós estamos falando acerca de um período em que muitos já não achavam mais ou acham que o noivo virá. Hoje em dia você está observando pessoas que estão inseridas em nosso meio, que já não acreditam mais que o noivo virá. Porque aos olhos de muitos, ele está tardando. Aos olhos de muitos, ele está demorando. Mas essa demora fala-nos acerca de alguém que ainda tem esperança e está na expectativa de que esse noivo virá. O texto ilustra que as 10 dormiram, as 10 cochilaram, as 10 caíram no sono. O que significa isso? Isso significa que um período de espera faz com que muitos venham tosquenejar. O que é isso, pastor? Isso é perder a oportunidade de estar ligado nos acontecimentos. Os acontecimentos estão aí, tudo está acontecendo à nossa volta. Pai matando filho, filho matando pai, irmão contra irmão, rei contra rei, nação contra nação. Tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Mas muitos já dizem assim: me disseram há anos atrás que Jesus um dia ia voltar, e até hoje ele não voltou. Mas acreditando ou não, ele virá. Esperando ou não, ele virá. Confiando ou não, ele virá. E quando ele vier, ele quer buscar uma igreja preparada. Todas dormiram, todas adormeceram, todas
Porém, nesse período de espera, alguém vai gritar. E esse grito é um grito de urgência, porque esse grito está dizendo para aquelas que estavam esperando o noivo para o casamento. E esse grito é de alguém que vai dizer: eis aí, vem o noivo, sai-lhe ao seu encontro. Todas elas despertaram do sono, sim ou não? E quando elas despertaram do sono, aqui é que entra a grande notícia de quem tem ou não tem, de quem está ou não está preparado para a ocasião da festa. Porque quando elas acordam, as lamparinas de todas apagaram. Então elas vão acender as lamparinas, porque as lamparinas aqui servem para iluminar o caminho até a chegada da porta, a qual elas serão recepcionadas. Porém, o que me chama a atenção aqui é que nós vamos conhecer quem é as prudentes e quem são as loucas. As prudentes são aquelas que no espaço do tempo não perderam o foco, porque estavam preparadas com azeite de reserva. Porque a reserva fala acerca de algo que é guardado para ser utilizado em uma ocasião especial. Nós estávamos vindo de Mineiros naquele dia, e quando a gente parou no posto, eu olhei no marcador do carro e pensei comigo: uns 150 reais dá para a gente chegar em Goiânia. Mas o meu irmão, como é motorista, carreteiro há muitos anos, ele disse para mim assim: você não pode andar somente com uma quantidade, é necessário você abastecer o carro o suficiente para que você possa concluir seu destino, porque você não sabe aonde é que você vai encontrar um novo poço. Aí eu disse: você tem razão. Então, quando a gente parou no poço, o que é que ele disse para o frentista? Enche e completa. Por quê? Porque na ocasião do percurso, ninguém quer ficar no meio do caminho. E se tem alguém aqui nessa noite que vem bem vazio, você está parado no lugar certo, porque aqui o frentista Espírito Santo está dizendo para alguém: você vai chegar do outro lado ou vai ficar na metade? Então a palavra é completa, enche o tanque, porque eu quero te ver do outro lado para o grande dia do Senhor. Quem acredita que vai chegar? Quem acredita que vai chegar? Então peça ao Espírito Santo para te encher. Tem que ter azeite. O azeite de reserva aqui está falando acerca, pastor, de uma preparação. E não há ninguém que há de se preparar com esse azeite. O sentido do azeite tem muitos, porém eu quero destacar um. Não tem condições de alguém querer ir morar no céu sem conhecer a palavra. Eu tenho costume de dizer nos estudos bíblicos da nossa igreja: quem não gosta da palavra não tem condições de ir morar no céu, porque o autor é a própria palavra que encarnou entre os homens para manifestar sua graça. Quem não gosta de palavra vai fazer o que no céu? Tem que gostar da palavra, tem que amar a palavra. Por quê? Porque quem ama a palavra e pratica é considerado alguém, ou homem que construiu a sua rocha sobre sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, soprou os rios, desceram as chuvas e ele permaneceu de pé. Você para observar. Tem pessoas que começam, mas não concluem. Tem gente que chega cheio de gás, cheio de fôlego, no meio do caminho, para. Por quê? Porque não está colocando reserva para caminhar. A reserva é estudo bíblico, jejum, oração, Bíblia, vigilância, praticando a palavra, devolvendo o dízimo, ofertando, cooperando na obra do Senhor, vindo ajudar de alguma maneira, e você está inserido. Sabe o que é isso? Isso é combustível para você continuar praticando, cada vez mais e mais, porque quando chegar o grande dia, tu está preparado para ir morar nesse lugar.
está clamando e dizendo: eis aí, vem o noivo. É o Espírito Santo que todos os dias diz para mim e para você: te prepara, fica em sentinela, fica em alerta. Eu paro para observar os dias atuais, pastor, e eu fico muito preocupado, porque os dias que nós estamos vivendo, vocês já perceberam, entra ano e sai ano, projetando 2000 e não sei quanto, projetando o sonho da casa própria, conquista material, bênçãos, e bênção é pecado? Não, de maneira nenhuma. Se eu disser isso, estão sendo hipócritas, porque quem não quer receber de Deus o melhor que Deus tem para a gente desfrutar nessa terra. Mas eu nunca vi alguém fazer campanha para ir morar no céu. Eu nunca vi alguém fazer campanha para se preparar para encontrar com o Senhor seu Deus. Por quê? Porque quando se fala do céu, para muitos esse assunto está distante, mas nessa noite está marcado esse evento para o Espírito Santo te alertar e te dizer: prepara-te, porque a qualquer momento o novo vai chegar. Ele está clamando e está dizendo: eis aí, vem o noivo, eis aí, vem o noivo. Te prepara para encontrar com o noivo, porque o noivo está esperando por você. É o que o Espírito Santo está dizendo como a igreja verdadeira: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quem de fato ama a presença de Jesus não tem prazer nessa terra. Tem hora que eu olho para essa terra e vejo tudo o que acontece, eu vejo as pessoas perdidas e paro para observar na vida cotidiana de cada um. E eu quero lhe dizer aqui, para encerrar essa palavra: tem muitos que não estão preparados, porque a sua vida está totalmente conectada no que é dessa terra, e essa terra há de passar, tudo aqui vai ficar, tudo aqui vai perecer, mas o que está reservado para mim e para você, as moradas celestiais, não há ninguém que poderá arrebatar das nossas mãos. Sai dessa encontro. Acho que estavam preparados, que levavam azeite consigo, acenderam as suas lamparinas e a porta se abriu. Porém, as que não estavam preparadas clamaram, dizendo: dai-nos do vosso azeite. Mas como elas não eram loucas, elas eram prudentes, então elas disseram: vai a quem vende e comprai azeite para vossas lamparinas, para que não falte a vós e nem a nós. Porque ninguém vai subir no pé agarrado, vai subir no céu agarrado no calcanhar do pastor. Eu vejo que vem comigo assim: pastor, eu vou nem que seja agarrado no calcanhar do Senhor. Eu falo: não vai, não vai. Salvação é individual. Você tem que buscar a sua todos os dias. Você tem que ter convicção dela todos os dias. Judas disse que nós precisamos te lembrar dos profetas que anteriormente veio antes de nós, que diziam, comentando acerca da comum salvação entre eles. Salvação era tido como algo comum entre eles. Hoje, quando se pergunta: você tem certeza da salvação? Alguém diz: como nós podemos afirmar que seremos salvos? Pela fé, porque a fé é uma certeza. Se você não tem certeza, tem dúvidas ainda, eu quero lhe dizer: Deus está te dando um sinal de alerta nessa festividade aqui, para que você venha buscar o sensor espiritual e compreender que se você não tiver a pessoa do Espírito Santo na sua alma, tu pode ser amigo de Jesus, mas se o nome não tiver no livro, tu não entra. Buscar azeite de reserva. Quando elas saíram para comprar azeite, as prudentes entraram e a porta se fechou. E quando a porta se fecha, elas vêm. E quando elas chegam, elas batem na porta e gritam: abre-nos a porta. Não é para o noivo,
abertamente. Não busquem isso. Não busquem isso. Do lado de fora haverá dor, ranger de dentes. Do lado de fora haverá angústia, aflição, perturbação. Do lado de fora haverá uma grande aflição que vai tomar o coração de quem não se preparou na ocasião. E eu não quero nem saber quem vai ficar do lado de fora. Eu quero saber o que vai acontecer do lado de dentro. Porque o lado de dentro revela que vai ter surpresa, vai ter alegria, vai ter mesa preparada. Ele vai servir um banquete. Nós vamos nos aliançar com Ele. Conheceremos a sua face. O veremos como Ele é. Ninguém mais poderá retirar-nos da sua presença. Lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima. Ele colherá de nossos olhos toda lágrima. Ele colocará sobre as nossas vidas o galardão. Terá recompensa, tem moradia, tudo está preparado. Tem ruas de ouro, muros de jaspis e cristais. Eu não quero trocar o céu por nada nessa terra. Por isso eu te digo nessa noite: prepara-te para que você possa se encontrar comigo. Aqui eu entrego a minha participação. Com respeito e carinho. Dá uma virada para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: se encha de azeite. Busque azeite. Diga para ela: porque eu quero te ver lá em cima. Quem pode aplaudir Jesus? Tem alguém nessa noite que quer colocar aí uma reserva da lamparina? Tem alguém aqui que quer fazer como as prudentes? Eu preciso dessa reserva, né? Vem aqui reconciliar com Jesus, aceitar Jesus, e aí sim a gente entra pelas portas, ou pela porta, né? Jesus que é a porta. Tem alguém nessa noite aqui que fala: olha, pastor, eu estou precisando, eu necessito, né, de azeite na minha lamparina, na minha lâmpada. Então é o momento oportuno, né? Tem alguém? Se tiver, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. E você vai ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, esperando Jesus voltar a qualquer momento, né? É dias difíceis da igreja. Entretanto, Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, fica aqui um versículo para mim, irmãos, será salvo. Tem que permanecer, irmãos, não adianta ficar na metade do caminho, né? A gasolina, o petróleo, isso só na metade não resolve. Nós temos que chegar ao nosso destino, e nós temos um destino, qual fosse o caminho, né? Eu estou caminhando olhando para o alvo. Nós temos um alvo, e é o céu. Não dá para ficar depois de tantos anos lutando aqui e você nadar e morrer na praia. Não dá, irmãos. Isso não pode passar pela nossa cabeça. Não dá para ficar. Então nós temos que ir a qualquer custo. Na verdade, o preço já foi pago, Jesus Cristo. Então nós precisamos. Não podemos perder tempo, e está na hora de ficarmos, né, com a lamparina, com bastante azeite e com reserva. Precisamos ter reserva. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos recolher a oferta, irmãos? Glória a Jesus. Quem vai ofertar aqui, diga amém. Ficou fraquinho. Ficou fraco. Você não trouxe dinheiro. Ficou fraco. Jesus volta, vai para o céu. Glória a Deus, aleluia. Tá. Mas quando fala de ofertar, não, irmãos, vamos ofertar assim, em nome de Jesus. Eu vou falar aqui, ó. O obreiro coloca mais na frente ali, porque aqui ele está. Irmãos, o pastor disse que vai encher o vaso de azeite e contribuir também, tem bastante. Minha filha, você está achando que o negócio é moleza? Tem que contribuir sim.
mulheres lá que patrocinavam o ministério de Jesus. Aí você vem com essa conversa, mas Deus não precisa de dinheiro. Fala, não precisa. Quem te falou isso? Quem te falou que Deus não precisa de dinheiro? Esse tempo aqui foi um conceito de fora. Nós gastamos para fazer isso aqui. Então Deus precisa de dinheiro, sim, irmãos. E Jesus tinha umas mulheres lá que era mulher de senador, outras mulheres assim, que patrocinava ele, viu, irmãos? Deus não precisa de dinheiro. É mentira, irmão. Deus precisa de dinheiro, sim. Aleluia. Vamos de pé, irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus, lá Paulo falando aos Coríntios, capítulo 9, Deus dá semente aos que semeia. Se você semeia, você tem que ter semente. E quem tem semente tem fruto. Ela vai nascer, então. Deus dá semente a quem semeia, irmão. Se você não semeia, não tem semente. Não tem. Deus dá semente a quem semeia. Começa a semear para você ver se você não vai ter abundância, né? Glória a Deus. Vou tirar o ferro.